Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do nono ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver estruturas sintáticas. Na verdade, hoje vamos conhecer um pouco sobre a estrutura sintática da língua portuguesa. É isso aí, vamos adentrar no universo da sintaxe, ou seja, da função. É aquele assunto que você, estudante, já estudou, que é oração, sujeito, predicado, predicativo, o complemento verbal. Então, as estruturas sintáticas, conhecer uma língua, conhecer a estrutura da língua, conhecer a sua língua, a língua portuguesa, a língua oficial no Brasil. Claro que nós já sabemos que temos outras línguas, como as línguas dos povos indígenas, mas existe a língua portuguesa, a língua oficial, e nós vamos conhecer a sua estrutura. Preparem-se para esse passeio dentro das estruturas da língua portuguesa. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Vamos lá, dominar a língua nos torna capazes de expressar o que sentimos e colabora para que entendamos os sentimentos dos que estão à nossa volta. Quer dizer, dominar a língua nos torna mais conscientes de quem somos e de quem são as pessoas com quem convivemos. É termos essa consciência torna as pessoas, relações afetivas, familiares e sociais mais ricas, harmônicas e profundas. É um pensamento que nos leva a entender justamente para a aula de hoje, dominar a língua. Lembrem-se que em aulas passadas nós aqui debatemos, falamos um pouco sobre a língua portuguesa, variações, variedades, jargão, a questão da variedade histórica, geográfica, o jargão, tudo isso faz parte do universo da língua portuguesa. E hoje vamos conhecer a sua estrutura. Na reflexão, dizia, dominar uma língua, dominar a linguagem. É importante lembrar que todo brasileiro, no sentido, domina a sua língua, todo falante domina a sua língua. A gramática normativa, que é essa gramática que adentra na escola, que entra na escola, é aquela que vai procurar ensinar a vocês, estudantes, a nós, justamente as estruturas, a morfologia, a pontuação, etc., de uma língua. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouco. Olhem só na tela. Na tela nós temos aqui sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento é a estrutura básica, a ordem direta da língua portuguesa. Quando eu digo Maria comprou bola, Maria é o sujeito, comprar é o verbo e a bola é o complemento verbal. E lembrar que nós temos os tipos de sujeito, nós temos os tipos de predicado e os tipos de complemento. É esse assunto que nós vamos entrar. Hoje é a introdução. O que é o sujeito? Quem é o sujeito? Qual o predicado? Quais os tipos de predicado? O que é o complemento? Quais são os complementos? Então, é esse universo que nós vamos entrar, certo? E lembrar que quando eu falo sujeito, verbo e complemento, estou falando da ordem direta da língua portuguesa. Mas o que é a ordem direta da língua portuguesa? É justamente sujeito, Maria, verbo, comprar, Maria comprou, complemento, a bola, então Maria comprou a bola. Então, Maria é o sujeito, comprar é o verbo, a bola é o complemento verbal. Nesse caso, complemento verbal direto que nós vamos conhecer. Maria comprou a bola, nós temos Maria, sujeito simples, nós temos comprar, predicado verbal, comprou o quê? A bola é o objeto direto. Então isso aqui é o que nós conhecemos, a estrutura da língua portuguesa. Na tela, mais uma vez, quando eu falo uma reflexão, a reflexão sobre a estrutura da língua. Por que uma reflexão sobre a estrutura da língua? É justamente para que você, estudante, conheça que a sua língua tem uma estrutura. Essa é a ordem
direta da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. Existe também o hipérbato, que é a ordem invertida. Eu posso falar a bola, vírgula, Maria comprou. Então, lembrando sempre que nós vamos conhecer sujeito, verbo, complemento, sujeito, certo? O termo do qual se declara alguma coisa em geral, é uma regra básica. Mas antes disso, é importante lembrar que nós temos a textualidade. Vamos ver, acompanhe comigo. Quando a gente fala em textualidade, é um conjunto de características capaz, certo, de garantir que algo seja percebido como um texto. Lembrar que a palavra texto vem de tecido, aquilo que se tece. Ela nos fornece os parâmetros necessários para realizar uma boa produção textual, por meio da influência de dois fatores, o semântico, que é o sentido, o pragmático, a praxis, a ação. A textualidade divide-se em diversos elementos que atuam em conjunto na elaboração do texto, que é o seu produto final. Assim, texto, textualidade se relacionam para a produção de discursos. E quando a gente fala em estrutura da língua, nós lembramos da coesão. Nós temos a coesão e a coerência. Coesão vai ser justamente essa articulação gramatical. E a coerência é o jogo da ideia, trabalhar a ideia. Coesão, coerência, a textualidade. Então, o texto organizado. Lembrem-se disso. Agora, lembrar que não é essa questão. Nós falamos que alguém fala certo ou errado. Lembrar que tivemos aula sobre as variações linguísticas, mas hoje é esse mergulho dentro da estrutura da língua. E aqui eu tenho para vocês, aqui num exemplo da estrutura oracional. Quem não conhece, aqui, por exemplo, quando nós falamos, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Olhando para mim, em muitos exercícios tem qual sujeito de ouviram do Ipiranga as margens plácidas, certo? Justamente aqui nós teremos o que nós chamamos de uma ordem invertida, porque nós vamos conhecer que há uma relação entre sujeito e verbo. Quando eu falo ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o sujeito é as margens plácidas ouviram. Então é importante lembrar, é importante conhecer o estudo da estrutura oracional. Nesse caso aqui, o sujeito, os tipos de sujeito, os tipos de predicado, conhecer o hipérbato, que é a ordem invertida da frase, conhecer a ordem direta oracional. Então, o sujeito é o termo do qual se declara alguma coisa e também é o termo com quem o verbo concorda. Aqui nós temos um exemplo. Vejam só esse texto. Acompanhem comigo a leitura. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aqui o Senhor fala, eu não acho, e o garçom justamente está dando um joinha. Nesse caso aqui, nós observamos, dizem que as pessoas. Dizem, quem é que está dizendo? É o que nós chamamos de sujeito indeterminado. Então aqui, dizem. Já no exemplo anterior que nós tínhamos do hino, a frase estava invertida, é o hipérbato. Hipérbato, ou ordem invertida, é quando a oração quebra aquela estrutura do sujeito, do verbo e do complemento. Nesse caso, mais uma vez, dizem. Quem é que está dizendo? Eles dizem, alguém está dizendo, não sei se é singular ou plural, é o sujeito indeterminado. Aí você me diz, mas qual o sentido semântico do sujeito indeterminado? Veja essa ideia vaga, essa ideia em que a pessoa que está falando, ela não quer se comprometer. Dizem, ela não diz que ela apoia ou não apoia aquela ideia. Então, dizem, grave bem, nós devemos aprender, não é só classificar o tipo de sujeito, mas saber qual o sentido que perpassa. E aqui eu tenho outro exemplo, olhando na tela, há vagas. Há vagas. Nós sabemos que o verbo haver, no sentido de existir, na língua portuguesa, é o que nós chamamos de oração sem sujeito. Então vejam só, nós vimos um exemplo com o sujeito, simples no caso,
Vejam só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Nós vimos um exemplo com sujeito indeterminado, dizem, e esse, como há na tela, mais uma vez, é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É como também os verbos que indicam fenômeno da natureza, chove, certo? Então, faz tempo, com sentido de tempo, o verbo fazer. E aqui trago para vocês, mais uma vez, vejam só, a Joana toca guitarra. A Joana é o sujeito, toca guitarra é o predicado. Aqui nós temos, olha aí a sentença, a estrutura oracional. A Joana, sujeito, certo? Toca guitarra, predicado. A Joana, sujeito, indica quem pratica a ação. Toca a guitarra é o predicado, é a ação, é praticado pelo sujeito. Então, é isso aqui que nós chamamos da estrutura da nossa língua. A estrutura que nós já falamos, sujeito, verbo, complemento. E aqui nós temos os tipos de sujeito. Olhem na tela, memorizem alguns. Vamos aprender, na verdade. Nós temos sujeito simples, composto, determinado. Nós temos o elíptico, que também é chamado de desinencial, alguns o chamam de oculto, o inexistente, a oração sem sujeito. Quando nós falamos de sujeito simples, é aquele que possui apenas um núcleo. Quando chamamos de composto, é aquele que possui mais de um núcleo. Quando falamos de indeterminado, é aquele que, em geral, nós temos aqui a terceira pessoa do plural ou índice de indeterminação do sujeito. E temos a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Na tela podemos ver alguns exemplos. Acompanhem comigo a leitura. Olhem só, de um sujeito simples. Veja só, a linda mulher chegou cedo. Olhem o composto. O menino e a menina chegaram. Indeterminado, chegaram cedo à festa. Não sei quem chegou. Chegaram cedo à festa. Olha o sujeito elíptico, chamado de oculto ou desinencial. Chegamos cedo à festa. Ou chega-se cedo, cheguei cedo à festa, aliás. Então, chegamos e cheguei cedo. Inexistente, choveu muito, havia muitas pessoas, faz 2 anos. Então, esses são os tipos simples, composto, indeterminado, o sujeito elíptico ou desinencial e a oração sem sujeito. Antes de mais nada, é importante lembrar que não é só saber classificar o sujeito, mas saber também a semântica, o que é que ele perpassa no texto, o sentido que ele passa no texto. Olhem só esse exercício aqui. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Cantar faz bem para a alma. As chaves e as malas de Joana estão no carro. Não encontraram o culpado. Perdi o voo. No primeiro caso, choveu muito ontem à noite. Nós temos o verbo chover, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Quando é um verbo que indica fenômeno da natureza, um verbo climático, no primeiro caso, choveu muito ontem à noite, é o sujeito inexistente, certo? Ou oração sem sujeito. Já no caso B, cantar faz bem para a alma. O que faz bem? Cantar. Cantar é o sujeito do verbo fazer. Cantar faz bem. Sujeito simples. Nós temos aqui as chaves e as malas da Joana estão no carro. Mala, chave e mala. Nós temos 2 sujeitos, sujeito composto, certo? E nós temos aqui a letra D, não encontraram o culpado. Quem encontrou? Não sei. Não encontraram, dá uma ideia vaga, indeterminada. E aqui eu tenho perdi o voo. Quem perdeu? Eu. Eu conheço pelo verbo, então é um sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque eu o conheço através da desinência do verbo. Eu perdi o voo. Então, são os tipos de sujeito. E é importante lembrar que existe o quê? A análise que nós fazemos, a semântica, o sentido deles. Então, é isso aí. Conhecer a questão dos tipos de sujeito. E aqui na tela, nós temos agora
os tipos de predicado, acompanhe comigo. Predicado, nós temos o predicado verbal, o predicado verbo nominal, certo? Predicado nominal. Para a gente conhecer melhor, temos que conhecer os verbos de ação e os verbos de ligação. Então, a gente vai entrar nesse universo, conhecer o predicado. Então, predicado verbal, nominal e verbo nominal. É importante conhecer os verbos de ligação. Então, lembrar que tudo isso faz parte da estrutura sintática da língua portuguesa. A estrutura, quando nós falamos de estrutura, é justamente isso aqui. Como se estabelece, como se organiza a questão das orações, os períodos dentro de nossa língua. E aqui eu tenho, olha aqui, verbo e oração. É importante lembrar que o verbo, certo, do ponto de vista sintático, o verbo organiza as orações. Só oração se houver verbo. É importante lembrar, olhando para mim, você lembra de verbo? Lembrar que verbo nós temos os modos verbais, o modo indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Então, o verbo, então nós temos as pessoas do discurso, o presente, o passado, o futuro. Mas nesse caso aqui, sintático, nós temos a relação entre verbo e a oração. Então, só existe oração porque há verbo. É importante lembrar disso. Olhem aqui na tela, olha a manchete. Você compra, eles sabem. Comprar e saber. Você compra, quem compra? Você é o sujeito. Eles sabem, então eles sabem, eles é o sujeito. Então, nesse caso aqui, nós temos você, sujeito, comprar é o verbo. Eles, sujeito, saber, no caso, sabem, é o verbo. Então, só existe, certo? A oração se houver verbo. Então, é importante conhecer. Aqui eu tenho para vocês, olha aí, mais um estudo sobre a questão do verbo. Vejam só, Tatu Bola será o mascote da Copa do Brasil no mundo. É uma manchete antiga. Ele será, então, Tatu Bola será. Olha o verbo ser. Então, é importante você conhecer isso aqui. Conhecer a questão dos verbos que formam. Então, lembrar, mais uma vez, nós temos os tipos de sujeito e os tipos de predicado. E o verbo, existe o verbo de ação e o verbo de ligação. Então, são essas as questões da estrutura da língua portuguesa. Vejam só aqui, no caso, olha uma definição. O verbo é a classe gramatical que expressa um fato, uma ação, um estado, uma mudança de estado, de fenômeno da natureza. Então é importante que vocês saibam, tudo isso faz parte desse universo da questão dos verbos e a importância de aprender este assunto. E dentro do estudo de hoje, que é da sintaxe, que são das estruturas da língua portuguesa, da sintaxe, o verbo justamente, vamos conhecer predicado verbal, o verbo nominal e o nominal, certo? Então vejam só esta questão, a questão da sintaxe, a importância de estudar a sintaxe no estudo da língua portuguesa. E aqui na tela eu tenho locução verbal, mas o que é uma locução verbal? O próprio nome já diz, são dois verbos juntos. Então vejam só, aqui eu tenho a expressão aqui, vai premiar. Aqui eu tenho, vai premiar. A Mostra Nacional de Robótica vai premiar, olha aí, dois verbos, vai premiar trabalhos de estudantes brasileiros. Então, nesse caso, vai premiar é uma locução verbal, porque há um verbo auxiliar e um verbo principal. Que tal você, estudante, apresentar ao seu professor um trabalho sobre os tempos e modos verbais? Certo? Para conhecer mais um pouco este assunto, para adentrar um pouco neste assunto, então é importante conhecer. Então, há o verbo principal e os verbos auxiliares. Olhem só na tela. Na tela nós temos aqui, no ponto 2, verbos auxiliares. Aqui nós temos os verbos auxiliares, em especial tem o verbo ser, estar, ter, haver e ir. Então, verbo auxiliar e o verbo principal.
Então aqui, mais uma vez, olhando para a tela, vejam só, verbo. Do ponto de vista sintático, o verbo organiza as orações. Na língua, é a associação adequada de determinados termos no verbo que garante a produção de enunciados eficientes. Então, é aquilo que nós chamamos daquela estrutura, daquela ordem direta da língua portuguesa. A menina brinca de bola. A menina brinca de bola. A menina é o sujeito, brincar é o verbo. Brincar de bola. Então, é importante conhecer isso aqui. E nós temos aqui na tela, vejam só, quando a gente fala dos complementos verbais, nós temos o complemento verbal direto e o complemento verbal indireto, o objeto direto e o objeto indireto. Quando a gente fala em complemento verbal direto, é aquele que não tem preposição. O indireto é aquele que possui preposição. Aí você me diz, como assim? Por exemplo, se eu digo, eu pintei a casa, pintei o quê? O verbo é direto. Agora, preciso de você, o verbo é indireto, porque há uma preposição. Você conhece as preposições? Que tal, estudante, você conhecer as preposições da língua portuguesa, fazer uma pesquisa sobre elas, para que possa entender o objeto indireto? Então, vejam só, até agora nós vimos sujeito e os tipos. Claro que na aula de hoje é esse panorama que nós vamos nos aprofundar. O sujeito, nós temos o verbo, predicado, os tipos de predicado. Nós temos os complementos, o complemento direto e indireto. E na tela eu tenho aqui ainda o agente da passiva. Mas o que seria esse agente da passiva? Vamos ver. O agente da passiva é o termo que desempenha a ação na voz passiva. Quando eu digo assim, a casa foi pintada por Maria. Quando falamos a casa foi pintada por Maria, esse por Maria é o que nós chamamos de agente da passiva. Olhando para mim, vamos ver aqui. Então, vejam só, conhecer um pouco sobre o agente da passiva, não é? Olhem só na tela. Vamos ver aqui na tela. Eu tenho o gatinho foi salvo pelo corpo de bombeiros. Pelo corpo de bombeiro é o que nós chamamos de o agente da passiva. Mas por que ele tem esse nome de agente da passiva? Porque é o termo que desempenha a ação na voz passiva. Mas o que é a voz passiva? É aquela voz em que o sujeito não pratica a ação, ele sofre a ação. Por exemplo, mais uma vez na tela, o gatinho foi salvo. Ele não salvou, ele foi salvo. Pelo corpo de bombeiro é justamente o termo que desempenha a ação na voz passiva. Vamos fazer o nosso resumo de agora? Vamos lá. Já finalizando, nós temos as estruturas sintáticas, conhecer a ordem da língua portuguesa, a ordem direta, ao hipérbato, conhecer o sujeito, os tipos de sujeito, os tipos de predicado, a importância de conhecer o verbo, a importância de conhecer os tempos verbais, os modos verbais, lembrar que existe o hipérbato, como eu falei, que é a ordem invertida, os complementos, complemento verbal direto, objeto direto, sem preposição em geral, e o complemento verbal indireto com preposição. Então é isso aí, conhecer um pouco mais sobre a estrutura da nossa língua, faz parte. E lembrem-se, não existe essa questão do certo ou errado, existe justamente o conhecer a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, a importância dela por uma questão de cidadania e contra essa questão do preconceito linguístico. O que seria o preconceito linguístico, que nós já vimos anteriormente, é ter justamente preconceito com alguém pelo seu sotaque em geral. Forte abraço!